4 jogadores turcos não poderiam estar errados numa semifinal de Copa do Mundo. Eles sabiam quem estavam marcando, ou tentavam cercá-lo. Não foram 7 anos driblando touros e algumas vacas loucas na ponta esquerda do Betis. Aquela ginga e malícia vinha de berço, dos campos de Diadema, cidade colada na zona sul paulistana, onde nasceu essa joia polida que brilhou desde os 16 anos no São Paulo multicampeão de Tele Santana. Ou melhor, no Expressinho Tricolor, campeão da Copa Conmebol de 1994, um time reserva do reserva, dirigido pelo então jovem Muricy Ramalho. Caso único de campeão continental, com reservas que enfiaram 6-1 na primeira decisão contra o Peñarol. Caso raro, era esse endiabrado ponta esquerda em anos em que não se jogava futebol com pontas. Ele sofreu com isso, também com a pontaria, que não era eficiente como os dribles, mas ele caiu na graça da galera e na de Zagallo, logo na seleção. Foi reserva quase titular na Copa de 98. Depois, enfim, foi jogar na Espanha, a maior transação do futebol brasileiro. Mais de 27 milhões de dólares pagou o Betis. Negociado em outubro de 97, só foi jogar em Sevilha em agosto de 98, deixando no Morumbi os amortecedores da arquibancada e o título paulista de 98. Na Espanha não foram todas as alegrias possíveis. Passou pelo Flamengo em 2000, pelo Bordeaux em 2005 e 2006, Al Nassr Saudita, Dallas, campeão paulista pelo Palmeiras em 2008, Itumbiara, Vietnã, um time que eu não sei dizer o nome, acho que ele também não, Grécia, até pendurar chuteiras e assumir microfones em 2010. Há 10 anos, ele foi para cima dos turcos, dos alemães, foi para o alto, campeão do mundo. Também porque em 2001, quando ninguém queria jogar a Copa América na Colômbia convulsionada, ele assumiu a bronca e a briga. Deu pé, as mãos e o coração ao Brasil de Filipão, um treinador eternamente grato pela malícia e humildade do moço, que parou com apenas 33 anos, mas que estará para sempre na alma pentacampeã. Denilson é o nosso convidado no Resenha de hoje. Muito dessa história brilhante, Denilson, passa pelo sim que você deu ao Filipão em 2001, quando você nem esperava ser convocado. Como é que foi essa história grande, Denilson? Primeiro, um abraço, satisfação. Toda Sempre, nossa. né, uma satisfação falar com você. É um aprendizado muito grande. Todas as vezes que a gente conversa, eu aprendo muito com você. O texto é maravilhoso. Obrigado, aí a minha carreira, altos e baixos, como a de todos, né? E diversas carreiras. Em 2001 a gente tinha esse grande problema, né? A Colômbia não estava passando um momento legal politicamente falando. As guerrilhas, né? Eles falam lá. Estava tenso realmente o país, então muitos dos jogadores convocados naquela época se reuniram num hotel muito próximo do aeroporto de Guarulhos para decidir se nós íamos ou não. E aí alguns jogadores, os mais experientes, no caso do Mauro Silva, por exemplo, que eu acho que foi o mais gritante assim, né? Que ele realmente falou que não ia e não foi mesmo. Conversamos com alguns outros jogadores. Eu, não só por eu ter ficado algum tempo fora, porque eu fiquei um tempo fora da seleção com o Vanderlei Luxemburgo, e depois do pré-olímpico, que eu tive que voltar, enfim, é uma outra história que tive a oportunidade eu conto depois. E aí eu falei, eu não posso abrir mão, né, um ano antes de uma Copa do Mundo, de deixar de jogar para uma seleção, enfim. Se nós estamos indo para a Colômbia é porque vai existir um mínimo de segurança para a seleção brasileira. Ou não também, né? E realmente a gente chegou lá, vimos a situação, não era legal, todo mundo acompanhando a gente, todas as vezes que a gente ia para o treino no ônibus, 2, 3 carros do exército acompanhando o ônibus, no treinamento a mesma coisa, todo mundo armado, enfim. Foi uma Copa América importante, a gente não venceu, mas foi uma Copa América muito importante, que eu acho que ali, como você disse no início, eu consegui aí carimbar meu passaporte para a Copa do Mundo. E na boa, você não esperava os primeiros chamados do Filipão, né, cara? Não, eu lembro muito bem onde eu estava numa quadra aqui no Morumbi jogando bola, e a minha equipe tinha caído para a segunda divisão lá na Espanha, eu tinha jogado bem, mas não estava tão em evidência como em outros momentos. Aí o Felipão me ligou, eu lembro que o meu celular estava no canto da trave assim, aí meu celular tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí o goleiro, meu parceiro, falou, o teu celular tá tocando. Eu falei, deixa eu tocar aí, quando terminar, era 10. Não é nada importante, deixa eu tocar. O mais importante é o jogo. Aqui, 10 minutos, 2 gols, né? A gente brincava assim, né? Aí... E evidentemente o jogo deu 10 minutos, porque jamais o Denilson teria feito 2 gols. Mas 10 minutos, 2 gols.
E aí, em determinado momento, eu atendi o celular, era justamente o Felipão falando comigo, perguntando como é que eu estava. Eu falei que eu estava bem, que eu estava 10, 15 dias sem treinar, porque eu estava de férias na época. E aí ele falou, ó, eu vou descer para dar a convocação para a Copa América, vou te convocar e não conto com você só para a Copa América, conto com você para a Copa do Mundo. Essa foi a frase que ficou marcada para mim, eu sempre lembro disso aí, com muito carinho, porque um momento difícil para mim, o Betis ficou passando a divisão, de repente uma convocação no momento que eu jamais esperaria, e aí foi assim, voltei para a seleção brasileira nessa situação. Foi o melhor do Brasil na Copa América. O Brasil foi aquela Copa América perdendo para Honduras. Né? Honduras. Mas você jogou bem, ficou de fora da área contra o Peru até. Ele já não fazia gol dentro da área, ele fez o gol de fora da área pela seleção. Eu fui muito bem nessa Copa América, aproveitei realmente assim como, parecia que eu tinha sido convocado pela primeira vez, Mauro. A minha sensação, o meu sentimento naquele momento era de falar, caramba, eu fui convocado de novo, sabe? É uma oportunidade que eu não posso desperdiçar. E eu sempre tive isso muito claro, de fazer parte da seleção. As pessoas às vezes brincam, questionam, que eu sempre fui reserva, enfim. Mas a seleção brasileira não existe reserva. Você foi duas Copas, uma vice-campeão mundial perdendo para um time que tinha o Zidane no país dele. Exatamente. Outra vocês ganharam 7 jogos, você foi muito importante. E vem cá, jogava numa Copa Bebeto e Ronaldo. Jogava o Ronaldo, mais Ronaldinho Gaúcho, mais Rivaldo. Velho. Como é que dá pra... Não dá pra jogar com 12. Exatamente. E você era o 12º. Então, eu me sentia eu me sentia útil pra caramba na seleção brasileira, porque com todos os treinadores que eu trabalhei na seleção brasileira, eu sempre, assim, era a primeira opção no banco de reserva. Então isso também te deixa feliz, né? E muitas vezes também como titular. Fiz muitos jogos também como titular, em própria Copa América como titular, jogando bem. Enfim, o Felipão sempre falou que era muito importante eu entrar no segundo tempo. Ele sempre deixou isso muito claro. E o relacionamento que eu tenho com o Felipão, assim, não sendo hipócrita, mas eu não vou falar que é pai e filho. Mas é quase isso, né? Cara, eu tenho um carinho muito grande por ele. E na festa do Cafu que a gente estava lá, festa do Cafu não, do 10 anos do Benta, ele disse uma frase para minha esposa que aquilo me comoveu, assim, me emocionei. Que eu fui apresentar minha esposa para ele, falei, ó, Felipão, isso aqui é a minha esposa Luciele e tal. Aí ele virou para ela e falou assim, ó, meus pêsames. Eu gosto de muitos jogadores. Ele falou assim, ó, eu gosto de muitos jogadores, mas esse eu tenho um carinho especial. Então é um carinho que eu tenho por ele também da mesma forma, e foi muito bacana ter trabalhado com ele. Denis, você falava do pré-olímpico aqui de 2000. Aquele pré-olímpico foi o seguinte, eu era o capitão da seleção naquele momento, eu tava com moral, eu tava bem, né? Eu tava com uma imagem bacana, jogando bem, enfim, sem nenhum tipo de problema. E aí eu vim para jogar, a gente, se não me engano, em Curitiba, a gente estava concentrado. Isso, foi para jogar em Londrina. A gente estava em Curitiba concentrado, aí uma semana antes de começar a competição, o Lopera, que era o presidente do Betis na época, pediu para eu voltar para jogar o clássico, que é o grande momento do futebol clássico andaluz, né? Sevilha e Betis e Sevilha, para a cidade, enfim. E aí eu tentei, de todas as formas, continuar concentrado para jogar o pré-olímpico. Ele falou que me ameaçou, dizendo que se eu não voltasse ele ia rescindir meu contrato. Eu tinha um contrato muito bom, não poderia abrir mão desse contrato. Enfim, conversei com o Vanderlei Luxemburgo, e o Vanderlei Luxemburgo sempre teve uma filosofia muito... alguns acham que é incorreto, mas, enfim, que é priorizar a seleção brasileira. A gente tem um clube que paga o nosso salário, a gente tem um contrato, então o atleta fica numa situação muito complicada. Aí eu falei para ele, tentei convencer de que eu ia jogar e voltar, daria tempo, enfim. Ele virou para mim e falou assim, se você for, você não precisa voltar mais. E realmente eu fui e não voltei mais com ele. O tempo que ele durou na seleção brasileira, eu não voltei mais. Então eu perdi a oportunidade de jogar umas Olimpíadas por causa dele, como capitão da seleção brasileira. Naquele momento... Teria sido fundamental ao Brasil. Fiquei também um pouco chateado, porque eu sempre me dei muito bem, sempre fui um cara muito de grupo, né, Mauro? Sem dúvida. E aí eu esperava também o Álvaro, o próprio Alex, o Fabiano, a galera mais experiente do grupo se reunirem e falar, pô, o cara é importante, seria legal ele continuar com a gente, né? Claro, de experiência de Copa do Mundo, você já tinha 6 anos como profissional. Exatamente. E ainda extremamente jovem, em 2000, eu esperava esse comportamento, mas enfim, não aconteceu. Mas há males que vem para o bem, né? Não que eu desejei o mal, pelo contrário. Acho que é uma coisa que a gente precisa, é essa medalha de ouro. Um dia a gente vai chegar lá, né? Chegou tão perto agora, mas enfim. E aí eu voltei para a seleção alguns anos depois, aí
felizmente consegui jogar a Copa do Mundo e ser pentacampeão. Num momento muito legal, quer dizer, como você explicou no começo do papo, estava não por fora, mas não era aquele. Mas é que era um momento. Agora, que bucha, porque teve que assumir não só pela Colômbia convulsionada, mas um momento horrível da seleção. O Filipão havia assumido, perdido por Uruguai na estreia em Montevidéu, pegou uma seleção que não era ideal, montou, assumiu a bronca, foi eliminado por Honduras. Ele teve todo aquele desespero, aquela classificação dos 3-0 em São Luís contra a Venezuela. Em algum momento nas eliminatórias, você achou que não ia dar, que o Brasil não ia para a Copa de 2002? Não. Eu, particularmente, não. Porque eu sentia... É muito difícil, não sei se as pessoas vão entender, mas é muito difícil você construir uma equipe de qualidade e com ser humanos bacana. Verdade. Humilde, que respeita o espaço do outro, as opiniões do outro. Isso é muito complicado, Mauro. E a seleção brasileira, eu vivi isso no Palmeiras em 2008, em relação a clubes. E na seleção brasileira, essa seleção de 2002 era uma coisa assim impressionante. Já a partir de 2001. Exatamente. A gente tinha assim uma cumplicidade, uma união. A gente ficou todo esse período de eliminatórias, Copa América, porque se você não mudou muito os jogadores. Né? A base foi mantida, foi né? mantida. Então, que foi palavra até do próprio Filipão. Eu vou com vocês para a Ásia, não foi? Exatamente. Aí ele disse, ó, vou mudar 2, 3 jogadores, assim, mas a base é essa, enfim. Ele cumpriu o que ele tinha falado, que eu acho isso muito importante. Porque se dá a segurança pro cara, pro atleta, o atleta se dedica muito mais do que ficar inseguro, né? Então o Felipão conseguiu deixar aquela equipe totalmente segura. Quer dizer, você não usou o termo, mas ficou o termo histórico, família escolar. Teve mesmo. É para não ser repetitivo, né? Porque às vezes pensava, isso é bobagem. Isso. No caso, funcionou, né? Funcionou. O Felipão tem um jeito dele paizão, né? Tem um jeito dele paizão, tem um jeito dele treinador, logicamente, rígido, cobra muito. Mas, assim, eu trabalhei com vários treinadores e alguns treinadores depois, por exemplo, num jantar de concentração, terminar de jantar e já subir para o quarto. Outros praticamente não conversar, só conversar durante o treinamento. E o Felipão não, o Felipão acabava de jantar, ia na mesa de cada jogador, ficava batendo papo, falando de todos os tipos de assuntos, mesmo de vida, né? Mesmo a gente brincava, né, da noite, da balada, da uma resenha. A famosa resenha, exatamente. E ele participava disso. Então eu achava bacana que isso quer dizer, aproximava no jantar, mais. Mas não também, dependendo da folga, não participava de tudo, né, Denilson? Ele não ia desmaiar os corpos. Ele ia desmaiar os corpos por nós. Por que morcego? Ele ia desmaiar os corpos por nós. O morcego, por incrível que pareça, não tem nada a ver com a noite. Claro, não, imagina. Alguém imagina Denilson? Não, que isso? Não tem nada a ver com a noite. As pessoas acham Tem a ver com a madrugada. Com a madrugada, que eu gostava de sair, enfim. Porque eu sempre fui muito magro. Não é o caso agora, mas eu sempre fui muito magro. Bem, em 98 eu estava muito magro. E aí uma cena, a gente estava na piscina de folga e tal, vocês conhecem muito bem essa história. De um lado da piscina estava o Cafu, e aí eu estava do outro lado, aí eu fiz um gesto, abri os braços assim, sei lá, e apressou as minhas costelas. E aí o Cafu de longe gritou, pô, tá parecendo um morcego e tal, não sei o que. Aí a galera, todo mundo deu risada e começaram a me chamar de morcego a partir daquele momento. Coisas pega. Agora, falando em 98, uma pergunta que você nunca respondeu, tá, mas conta o que aconteceu 7 horas antes da final. Nossa Senhora. O que você viu? Primeiro a galera achou que o Edmundo tava brigando, né? O Edmundo sempre teve... Na dúvida, Edmundo. Na dúvida, eu concentrava com o Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo, que usava peruca, aplique. Sei porque ele colocou e ainda olhou pra mim. Segue o jogo, não, vai, Denilson. Peruca, aplique. Tá bom. E aí a gente começou a escutar gritos no corredor, onde eu lembro que eu virei pro Gonçalves e falei assim, Edmundo, velho. Ferrou, a batataça, Edmundo. Edmundo foi pra cima do Zagallo. E era o Edmundo, tipo, não gritando socorro, mas... Era ele mesmo. Mas como se fosse, né, chamando o doutor. E aí a galera ouviu e a maioria pensou, falou, pô, Edmundo arrumou alguma confusão. Mas, enfim, era ele chamando o doutor. Aí todo mundo saiu nos corredores do hotel lá do Castelo, que a gente estava na França. Eu fui um dos que correram assim para ir no quarto do Roberto Carlos com o Ronaldo. Ele já chamou, falou, problema com o Ronaldo. Não, a princípio era só Edmundo gritando no doutor. E aí a maioria pensou que o Edmundo estava brigando. Sim. E aí quando a gente percebeu que não era, a gente foi atrás do grito, né?
E aí a maioria, o problema, eu falo para todo mundo que o problema da questão do Ronaldo, da convulsão do Ronaldo, foi que a maioria, os pesos pesados do grupo, eles viram o Ronaldo daquele jeito. Convulsionando. Não foi 2 ou 3 que viram, sabe? A maioria. Então aquilo abalou a seleção. E se tiver, eu tenho certeza que se tivesse, não sei se ia ganhar ou não, isso não é garantia de resultado positivo. Mas se só 2 ou 3 tivessem visto o Ronaldo daquela forma, o ambiente não teria ficado do jeito que ficou. Então quando eu cheguei eu vi o Ronaldo, eu brinco que eu vi o Ronaldo desse tamanho na cama. Espumando pela boca, todo torto. E eu lembro que o doutor falando, o doutor Lígio, né, que já faleceu, ele falando assim, ó, não comente nada com o Ronaldo que ele não vai lembrar de nada. Não comente nada, não falem nada. E foi dessa forma. Passou, todo mundo assustado, o Ronaldo voltou a descansar, o pessoal voltou a descansar. Bom, tentamos. Dentro, né? Isso que eu ia falar, claro. Tentamos descansar, mas não tinha... Cada um no seu quarto. Exatamente. E depois teve o lanche. Aí não tinha como, lanche, preleção. O Zagallo colocou o Edmundo como titular. Bem, estamos aguardando a entrada em campo das duas seleções. A seleção da França permanece no aquecimento, o Brasil permanece lá dentro, espero eu, aquecendo também, né? E o interessante, eu estava pensando aqui que a gente discutiu quase que 40 dias no apito final a condição física do Ronaldo. O Ronaldo tem isso, o Ronaldo tem aquilo. Mas eu vi estampado no rosto do Gerson e no rosto do Rivelino a surpresa e a preocupação quando veio na escalação o Edmundo, o Bebeto Edmundo. Então, a importância do Ronaldo para esses experientes tricampeões do mundo, imagino para você que está em casa, deve ter levado um susto, como disse o Elias Júnior, quase eu capotei aqui no estúdio. Aí, enfim, o Ronaldo nesse momento já estava no hospital, acho que fazendo exames, enfim. Chegamos no estádio, e eu brinco até hoje que o Dunga sempre chegava no estádio, colocava os pés no banco, né? Ele se trocava, tal, colocava os pés no banco assim, deitava, colocava uma toalha no rosto e ficava deitado, esperando o cara dar o toque para ir para... Você sabe que nisso o Pelé fazia a mesma coisa. Não sabia. Igualzinho, concentração antes de jogo. Então ele deitava, o resto é um pouco ele diferente. ficava deitado esperando o toque para a gente ir para o aquecimento. E aí entra o Ronaldo, eu lembro que eu estava lá do Zé Roberto, eu ficava muito com o Zé Roberto, meu puto, um cara muito amigo, muito parceiro, cara. E que continuou jogando muita bola. Muito parceiro, demais, cara. Muito gente boa. Aí tá, porque a gente era os novatos da seleção naquela época, né? Aí tava aí o Zé Roberto do lado assim, o Edmundo um pouco mais afastado. Aí a gente olhou pro lado, viu o Ronaldo entrando com o médico, tal, aquela conversa, não sei o que. Não, tô bem pra jogar, tal, doutor, e aí? Doutor, não, tá tranquilo, fizemos exame, não dá nada. Na situação do Zagallo, como todo mundo já sabe, tirar o melhor do mundo, enfim. E aí o Zagallo vem pro meio do vestiário e fala pro Edmundo, dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha que você não vai jogar a final da Copa. Ó, dá uma seguradinha que eu... Não com essas palavras, mas sim, né, na resenha. Imagina, né? na resenha. Tipo, ó, dá uma seguradinha que o Ronaldo vai jogar. Aí o pessoal segurou o Edmundo. Nossa senhora, aí Edmundo ficou louco, cara. Edmundo levantou, deu um chute no negócio de lixo que tinha. E aí nesse chute que ele deu assim no lixo... Foi o melhor chute do Brasil naquela noite. Chute. E aí despertou o Dunga, né? O Dunga tomou um susto. Aí eu brinquei com o Zé Roberto e falei, pronto, tirou a concentração do nosso capitão. Acabou, perdemos. E foi justamente o que aconteceu. O Dunga se assustou, o Leonardo muito correto, tentando acalmar o ambiente, mas foi isso que aconteceu. Qual foi o grupo que era favorável à escalação do Ronaldo? Escalação do time. Ou quem foi mais o capitaneou, falou, não, o Ronaldo tem que jogar entre os jogadores. Ô Mauro, acho que ninguém acho que teve essa postura. De falar, não. Eu pelo menos não vi. A maioria era contra a escalação do Ronaldo. Nem contra e nem a favor. Tava todo mundo perdido. Todo mundo perdido, a gente ia brincando no ônibus, por exemplo, do hotel lá, que era o Castelo Hotel Estádio, brincando. Naquele dia a gente foi todo mundo em silêncio. Todo mundo falando no pé do ouvido do outro, mas sobre o Ronaldo. Como vai ser, vai jogar, não vai jogar, e aí, tal. E aí a decisão realmente foi do Zagallo. A gente também não imaginava que seria que o Brasil jogasse daquela forma. Porque eu acho que mesmo com o Edmundo, poderíamos ter criado um pouco mais de perigo, enfim, porque o Edmundo estava bem, mas realmente a França estava num momento assim. Não, foi. O Zidane jogou, passou, estava lá, uma geração depois seria vice em 2006, campeão da Europa em 2000, leste o time melhor que em 98. Agora, o Zidane jogou mesmo, foi na final. Naquela Copa ele jogou, pegou de cabeça que nem era dele. Foi impressionante, assim, a gente não conseguia ver a bola, cara. Os caras trabalhando a bola com os passes, trocando passes com muita rapidez.
os nossos jogadores perdidos, aí teve o choque do Barthez com o Ronaldo, e aí aquilo também, na hora deu aquele, né, aquele baque, tipo, pô, o Ronaldo não tá legal. Na hora do choque, você lá no banco, falei, caraca. Eu falei, ferrou. Porque foi forte, né? Sim, o sem choque dúvida. foi forte. E a forma que o Ronaldo caiu também foi, parece que ele já caiu desmaiado. E aí eu falei, ferrou. Desculpa a palavra. Não, mas tem que falar. É isso aí. Perdemos a Copa do Mundo e tal. Perdemos o fenômeno. E perdemos o Ronaldo. O Ronaldo realmente não estava bem, a gente olhava a fisionomia do Ronaldo, o Ronaldo estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. A cabeça dele parece que não estava ali, parece que ele não estava ligado no jogo, no ambiente do que é uma Copa do Mundo. Passados 14 anos disso, desde o momento que a gente ficou minimamente sabendo o que havia acontecido, eu era contrário à escalação dele, pelo seguinte: era o fenômeno, o maior jogador do mundo, depois virar a ser o maior artilheiro das Copas, a história da Disney que ele fez em 2002, a história de filme, né? Um negócio espetacular o que ele fez na Ásia. Mas é o seguinte, se alguém tem uma convulsão, você não vai trabalhar provavelmente, sendo que você nunca havia tido, você vai trabalhar 7 horas depois, no mesmo dia, você não vai trabalhar. Agora, 7 horas depois de uma convulsão, você vai jogar a final da Copa do Mundo? Eu não tinha um entendimento em relação à convulsão. Depois do episódio, você começa a ler, claro. Você começa enfim, você começa a ter um entendimento. E você faz muita força. Você exige muito dos músculos do seu corpo quando você tem a convulsão. Isso existe tem um desgaste muito grande. Então, claro. O doutor, eu acho que o maior erro que Deus, né? Claro. Mas eu acho que o maior erro foi o do doutor, não foi nem do Zagallo. Assumi a bronca, falei, não, gente, passa pra convulsão, cara. Ele sabia muito bem disso. E o Ronaldo falou, o Zico era um dos contrários, Sim. O Ronaldo falou no lanche, o Zico falou, que o Ronaldo só foi saber quando fazia exame, né? Ele falou, pô, Zico, acordei mal, pô, parece que foi atropelado, tá tudo doendo, tá tudo duro, tá tudo retesado, cara. Quer dizer, próprio cara, o fenômeno, o cara para fazer diferença. Eu acho que faltou aí personalidade do doutor. Em falar, ó, não tem condição. Porque os agarros a gente tem que entender isso, não é só, não, a pressão tal. Se o médico fala que está liberado, né? E outra coisa, ele foi liberado para sair da clínica, mas eu acredito que o médico francês, como leigo falando, né? Falou, olha, está liberado para sair da clínica, mas eu acho que provavelmente não precisava dizer que não fosse o caso para jogar bola, uma final de Copa. Tem outro detalhe, assim, o atleta é o melhor doutor. Né? Sim, por mais que o doutor libere você para jogar, você sabe a intensidade da sua dor. O Ronaldo também, imagino, ele poderia ter falado, ó, realmente eu não estou bem, tá? Estou sentindo dor no corpo e tal, parece que eu fui atropelado. Mas tem um lado da pressão, torcida, imagino que de patrocínios, enfim, melhor do mundo, teria que sair em campo, então imagino que tinha tudo isso na cabeça dele e ele não teve, eu acho que, não sei nem se passou isso na cabeça dele de falar que não. Mas também era uma situação difícil. Acho que o doutor era o divisor de águas ali. Ele que tinha que falar, ó, não vai jogar por isso, por isso e por isso. Agora vem cá, aí 4 anos depois já foi uma história de cinema de terror o que aconteceu. Aí ele passou em abril de 2000, já voltando numa lesão de outubro de 99, abril de 2000 jogando pela Inter, aquela cena terrível do joelho, aquela bola, todo mundo, o mundo todo, né? Aí o cara fica quase 2 anos parado, volta, aquela pressão, Romário na Copa, não, Ronaldo não, Milton Neves falando bobagem, é um carro velho, um monte de médico falando não joga mais. Aí os caras vão lá, o fenômeno, na boa, vocês ganham 7 jogos, esperava todo esse roteiro da Disney? Não. Porque, assim, por ter jogado a Copa do Mundo de 98 e ter tido essa experiência, eu já sabia que o nível de Copa do Mundo é muito difícil. Estão os melhores, considerados os melhores do mundo, jogando um contra o outro, medindo forças um contra o outro. Então, a gente, lógico, acreditava muito no nosso talento, no nosso trabalho, mas fazer a campanha que foi feita, invicto, batendo recordes, enfim, Ronaldo sendo o maior artilheiro das Copas, isso acho que nem o mais experiente do futebol passaria pela cabeça, a gente conseguiu isso. E você tem a imagem maravilhosa, você chorando. Você sempre muito bem editado, né? Porque você aparece ainda no vídeo do Waka Waka com a Shakira, né, cara? Só apareci no vídeo da Shakira, mas na hora de... Mas nada... Não consegui. Porque você já tinha voltado antes da Espanha, né? Porque ela gosta de futebol, gosta do Piqué. Se dialogar, eu pegaria. Você não dá... agora, que eu estou muito bem casado, mas... Ainda bem, porque você não ia ter que editar de novo. A Luciana ia falar, pô, o cara parceiro. Minha esposa é minha parceira, minha amiga. É uma santa. Minha amante, minha esposa é tudo. É uma graça. Minha esposa é demais. Eu agradeço muito a Deus, porque
o currículo que eu tinha, né? Que eu tenho, né? Currículo você nunca paga, o currículo que eu tenho. A ficha corrida. Era para eu estar com a mão na frente ou atrás. Casado com qualquer dessas aí. Então Deus me presenteou com uma esposa muito bacana e com uma família muito bacana. Denilson é uma criança, uma graça também. Minha filha também, uma graça, né, cara? Falar que eu me emociono. Eu não vou fazer ele chorar, não vai ser Sônia Abrão, até porque a Elozinha já falou, ó, temos que ir para o intervalo, mas a gente volta já com Denilson Morcegão aqui no Resenha. Resenha com Denilson. Denilson, como é que é ter feito menos gol que o Rogério Ceni, um goleiro? Quantos gols o Rogério tem? 103, agora não sei. Tem mais um jogo, a gente está gravando antes do São Paulo e Palmeiras. Espero que ele não tenha mudado de coração. Olha, eu tenho passado as minhas... Fez 18 gols no São Paulo. Então, eu tenho passado as minhas fitas para DVD. É facinho, de gols. O meu clipezinho, 3 minutos. O cara que está fazendo isso para mim, ele disse que eu tenho 126 gols na carreira. Contando pênaltis, contando replay. Contando vários replays. E tem os treinos também, né? É verdade. Tem no Pro Evolution Soccer 2013. Pelada de fim de ano você tem. Aliás, você joga B. Você foi convocado pelo Filipão. O que mais? Você tem gol em sonho. Ó, matei um gol de sonho, pode botar aí, ó. Fevereiro de 97, contra o Rio Branco de Americana. Que golaço, né, cara? Morumbi, é verdade, já saí do meio de campo. Aquele foi um golaço, cara. Você errou o chute, uma bola entrou. Não. Baita jogada, né, cara? Eu driblei o goleiro ali, né? E na final de 98 que você jogou, é o jogo do Raí, o França fez gol, mas você jogou de... Aliás, a semifinal contra o Palmeiras, você já tinha matado o Arce, né? Cara, que momento maravilhoso que eu passei no São Paulo, cara. Hoje eu tenho assim, eu fico triste por não ter um elo mais forte com o São Paulo, né? Porque a minha história foi no São Paulo. E é engraçado que eu tenho, assim, a torcida do Palmeiras e o Palmeiras, no modo geral, me recebeu assim tão bem. Parece que eu joguei no Palmeiras a minha vida inteira. E fiquei um ano só. Verdade. E devido campeão, tá, mas... devido ao João Paulo de Jesus na época ter recusado deixar eu treinar lá, enfim, isso aí parece que tem uma mágoa muito forte, né? As pessoas acham que isso não é nada, sabe? Mas aquilo me incomoda até hoje. E você não é um cara rancoroso, mas você tem uma mágoa muito grande, né? Me incomodou demais, porque eu entrei no São Paulo, eu tinha 11 anos de idade, Mauro. Eu era uma criança, cara. E estreou criança com 16 anos. Eu me formei, assim, como homem, né? Lógico, dentro do São Paulo, cara. Tudo que eu aprendi, minha formação como atleta, foi tudo dentro do São Paulo. Então, o único não que eu não poderia ouvir era do São Paulo. E outra coisa, né? O que você rendeu pro São Paulo é um negócio impressionante, cara. Isso é independente, assim. A questão financeira, o retorno é independente. Eu acho que é o respeito, sabe? É o reconhecimento, é a gratidão, que eu acho que é uma virtude bacana no ser humano. Claro. Eu acho que faltou isso no João Paulo de Jesus, não vamos colocar o São Paulo Futebol Clube. No seu João Paulo de Jesus, acho que ele esqueceu da história, assim. Agora, é uma história que é inesquecível, a gente já falou, já mostrou um pouquinho aqui. Aquela campanha na Conmebol, quando você estreou no time de São Paulo e tal, aquele 6-1 contra o Peñarol, cara, e insisto, nenhuma equipe ganhou no mundo um torneio continental, vocês eram os reservas do reservas. Era um senhor time. Você, Juninho, Caio, Rogério Ceni, não baita time. Mas era o time reserva do reserva. Pereira, KT, o Mona, né? Era o Rogério Ceni no goleiro. O lateral era o André. O Ronaldo Luiz, o André já... Não, o André já está no time de cima, o Ronaldo Luiz, que já havia sido campeão do mundo. O Ronaldo Luiz era mineiro. Era o Ronaldo Luiz mineiro, pô, grande figura o Ronaldo Luiz. Nelson, Testão, a gente chama de Testão, não por acaso, né? Aí Bordon, era o Bordon, um Pavão. O Juninho Paulista, Toninho, ponto esquerdo. Jogava. Exato. O Juninho jogava até nos dois, né? Porque naquele jogo eu jogou. Toninho, irmão do Cid, né? Eu falo assim, de vez em quando, assim, quase sempre assim, eu falo que eu aprendi a pedalar com ele, cara. Com o Toninho? Com o Toninho. A pena, cara, podia ter ido muito além na carreira do Toninho. Ele era muito habilidoso, ele pedalava com uma facilidade muito grande, assim. O Neymar, por exemplo, não lembro do Toninho, porque ele não chegou a fazer sucesso, né, no futebol, mas foi muito pouco. Eu treinava com ele e ele era um cara diferenciado, ele tinha muita habilidade. Agora, você já falou isso, eu concordo também. Digamos, os últimos anos do futebol brasileiro, para não dizer no Mundial, né? É uma evolução, digamos assim. Denilson, Robinho, que já finalizava melhor, e Neymar, que é impressionante, né? Eu falo por aí, que é a versão nova, né? A versão atualizada. 3.0 e melhorada também, né, cara? Com tela de LD. Exatamente. Tela de LED, isso né? direto. E é verdade, né? Eu tinha minha dificuldade em marcar gols. O Robinho veio, driblava muito bem e marcava gols. E agora vem o Neymar marcando gols, driblando mais bem. Gols.
facilidade com as duas pernas, enfim, sai do mesmo jeito que ele sai pelo lado esquerdo, sai pelo lado direito, é um jogador muito mais completo do que eu e do que o Robinho. Provavelmente daqui a alguns anos vem um cara mais completo ainda. Vamos torcer porque estamos precisando. E para 2014 também, né, Denilson? É assustador, né, Mauro? É assustador. Lógico, no mundo que eu vivo é o futebol, é o esporte. E aí eu não vejo assim, com sinceridade, não tenho expectativa nenhuma. E seleção brasileira jogando no Brasil uma Copa do Mundo. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria atrás justamente para jogar uma Copa do Mundo no Brasil, que deve ser uma sensação maravilhosa. Mas a pressão descomunal, né? Mas eu acho que vale a pena, viu, Mauro? Espero que dê, que dê o Hexa, que não dê o Maracanaço parte 2, né? Porque também se deu o Maracanaço parte 2, cara. Imagina o Messi jogando bem. Eu tenho a sensação que hoje os jogadores dão menos importância à seleção brasileira do que antes. Né? Eu tenho essa sensação, eu espero que eu esteja enganado. Infelizmente, eu acho que não estamos enganados. Se eu fui convocado, beleza. Não fui convocado? Beleza. Tipo, eu não era convocado, quando eu não fiquei esse tempo do Vanderlei longe da seleção, tipo, tem convocação. Eu ficava esperando. O Denilson não está convocado. Chorava. Tenho facilidade de chorar, facilidade. Isso é verdade, emotivo. Eu me emociono muito fácil, mas eu ficava mal. Caraca, mais uma, tô fora. E hoje eu tenho a sensação que se tá legal, se não tá, também tá legal. Entendeu? Eu acho isso péssimo. Você tem um quarto que você ganhou do seu empresário, se não me engano, da casa dos turcos. Quando você reparou que você tinha os 4 caras, o exército otomano atrás de você, cara? Na verdade, eu não reparei. Você nem vê nessa hora, né? Jogando bola, você não percebe, você não tem noção do que está acontecendo. Naquele momento, para mim, só tinha o lateral, o zagueiro do lado que faz a cobertura, na teoria faz a cobertura, porque quando eu saí para lado de fora do campo, na teoria, sai o lateral para fazer a pressão e, consequentemente, vem o zagueiro do lado esquerdo. Isso, do lado esquerdo, né? Do lateral esquerdo e o zagueiro do lado esquerdo. Eu só vim ter a noção depois. Mas depois, tipo, vim pro Brasil. E eles escutando lá, o Galvão Bueno tinha dito para mim que eu tinha feito uma das jogadas. Uma cena espetacular, uma cena da história das Copas. E aí o Galvão Bueno falou, eu falei, pô, obrigado. Mas não, que legal e tal. Porque pô, obrigado. Essa imagem que a gente tá vendo na foto é um negócio impressionante. Tipo, os caras querendo te pegar, né? É diferente, mas é uma imagem emblemática, histórica. E o que me deixa feliz, lógico, por ser autor da jogada, é o reconhecimento disso. Claro. As pessoas, tipo, o Ronaldo, o artilheiro, pô, marcou gols, enfim. E comigo eles falam, caraca, eles erram o time, né? A seleção eles erram, eles falam China, falam todo o time, menos na Turquia. Mas lembram da jogada. Fantástico. Né? E isso, crianças hoje falam comigo e muito do público que eu tenho conquistado hoje devido à televisão, principalmente as crianças que não me viram jogar e, pô, a jogada da Turquia. E olha que você teve um trabalho espetacular num clube historicamente que privilegia a base e tem grandes profissionais. Você teve felicidade de começar com o Tele Santana, com o seu pai futebolístico, que é o Muricy. Teve grandes treinadores. Mas isso é um talento inato seu. Você nasceu sabendo driblar. Mas no que você foi desenvolvido na base, embora com 16 anos você já tinha pressão no profissional? Olha, a base te ensina os fundamentos básicos do futebol. Você jamais vai ensinar alguém a jogar bola. Jamais. Verdade. Eu aposto com quem quiser. Você ensinar alguém a jogar bola, esquece. O cara nasce com aquilo, tem o dom, e você percebe uma criança de 6, 7, 8 anos que já tem uma noção do jeito que ele bate na bola, então você vai aprimorar aquilo. Então o que o São Paulo me deu e dá para todos os jogadores é esse aprimoramento. Mas são poucos os clubes que dão isso. São poucos Brasil, os clubes. Hoje tem muitas escolinhas. Mas temos bons professores nessas escolinhas? Então, eu particularmente não sou muito a favor. Eu sou a favor da escolinha no sentido de a criança está praticando esporte. Legal. Mas não acho que aquilo vai dar uma estrutura bacana, uma base bacana, para que esse cara vire um atleta. No fundo tem que ser a rua, né, cara? Eu acho que isso... as coisas vão evoluindo, claro, também, né, não vou para Pedregulho, não é isso. Vou no meu bairro hoje é asfalto, pô. Na minha época eu jogava na terra, pedra. Os campos hoje, além de Adema, todos sintéticos. Na época era terrão. Então evolui, é diferente, entendeu? Eu acho que esse CT que o Cotia tem, o São Paulo tem lá em Cotia, da base, eu acho exagerado para uma base. Que eu acho que, não todos, vamos generalizar, mas acho que influencia de uma forma, para alguns, negativa. Porque eu, por exemplo, perde o pé no chão. Em casa.
Literalmente o pé no chão, aquela coisa de... Não tinha DVD em casa, não tinha videogame em casa, não tinha internet em casa, aí eu vou para uma Se bobear, só concentração. tinha casa. Não tinha telefone, tinha que ligar para a vizinha para dar recado. Aí você chega num Cotia, por exemplo, você tem tudo. E isso pode ser uma influência negativa se o cara não tiver uma cabeça boa, não tiver uma estrutura bacana. E é fundamental ter Familiar. o que você teve, né, família, né? É importantíssimo. A minha família, eu sou o que eu sou hoje e eu falo para meus pais. Se eu conseguir passar a educação que meus pais me passaram, 50% para minha filha, eu vou ser um cara realizado. Porque meus pais é maravilhoso. Meu pai e minha mãe. Meu irmão, minha irmã, meus fãs assim número 1, né? Mas o meu pai e minha mãe, até hoje, a hora que fala, eu abaixo a cabeça, porque eu acho muito feio o filho que responde. E isso não está faltando também na base? Na base no futebol profissional de hoje, tem jogador de 25 anos reclamando, pô, os caras hoje estão muito pernos, 19, 18. É conflito de geração, assim, mas não está cada vez mais difícil você administrar vaidades? Até porque você fala para um moleque de 19 anos, né? Na época que você laceava chuteira. Você fala, não, cara, primeiro o cara já tem chuteira, o cara que é mais ou menos bom com 16, 17 anos já tem contrato com a Nike, com a Adidas, com a fornecedora, já tem o assessor do Aspone, o cara tem as imagens no YouTube com 12 anos de idade. Está cada vez mais difícil botar uma molecada com os pés no chão, a cabeça no lugar? Tá muito difícil. Parte de culpa disso tem os empresários que também entram na mente do atleta de uma forma assim que consegue convencer. A maioria desses jogadores que tem talento, a maioria, vem de uma periferia, vem de classe média baixa, que não tem o discernimento, o conhecimento, enfim, do que é o futebol, do que pode proporcionar o futebol para você. Então o empresário que é esperto, que é inteligente, consegue fazer a cabeça dos pais, consegue tirar um jogador de um clube e levar para a Europa com 15 anos. Eu acho que isso é ruim. Recentemente agora o Santos fez um contrato com um menino aí com uma cláusula de 140, 150 milhões para um menino de 17 anos. Gabigol, né? O tal do Gabigol. O cara que já é Gabigol, nome, né? Já tem esse nome, eu já acho que já é uma coisa ruim. Demais. Tem muito potencial, mas já cria uma expectativa. Já joga uma responsabilidade desnecessária no menino. Tá falando aqui um cara começou com 16 anos, campeão da Conmebol. Por exemplo, eu comecei com 16 anos, eu não comecei com essa responsabilidade. Eu comecei me divertindo. E continuou a vida divertida. O Muricy chegou em mim e falou, olha, eu só quero que você jogue como você jogava no juvenil. Nada mais e nada menos. Era juvenil, né? Então eu entrei e joguei como eu jogava no juvenil. Lógico, ansiedade, enfim. Mas foi assim, eu não tinha aquela responsabilidade de o Denilson pedalada, o Denilson habilidoso. Vai pra cima dele, dentro dele, enfim, eu não tinha isso. O Gabigol já vai ter isso. Vai estrear, já vai ter que estrear fazendo 3 gols. Já tem que estrear, tem que ser a mistura do Neymar com o Pelé. O Vitor Andrade tem... E mais ou menos história parecida. Mais ou menos isso. Falaram muito do Vitor Andrade, eu comentei a Taça São Paulo, né? A Copa de Futebol Júnior. Pela Band. Ele não fez nada. Não foi bem, né? Foi uma decepção. Que eu mas esperava. Tem tempo ainda. Exatamente, jovem. Mas desde que a gente dê esse tempo, né? A expectativa que foi criada em cima do Vitor Andrade, eu falei, pô, o cara é fera. E aí na Copa de Futebol Júnior esse ano, no início do ano, ele não fez nada, ele praticamente não apareceu. Agora no profissional, fazendo bons jogos. Enfim, tem muita coisa para aprender ainda, mas está fazendo bons jogos. Tem que ter paciência. E desses tantos mestres que você teve, você começou com 2 dos maiores da história, grandes vencedores como Pelé e Muricy, qual foi o melhor treinador com quem você trabalhou? Vixe, eu trabalhei com um na Espanha chamado Juan de Ramos. O senhor fala do Juan de agora. Impressionante. Muito bom, né? Muito bom treinador. Eu não vou falar de Felipão nem de Muricy Ramalho, porque eu acho que tá claro. Né? Então eu deixo o Tele Santana. Então esses 3 tá em outro nível, para mim. Então o Juan de Ramos foi muito bom treinador e o Nelsinho Batista. Foram os 2 treinadores assim que eu trabalhei. Foi campeão com ele em 98 pelo São Paulo. Foram os 2 treinadores que eu trabalhei, que eu tenho assim um carinho muito grande. O Nelsinho eu não tenho contato com ele, mas tenho uma gratidão por ele, por que ele fez por mim, pelo aprendizado, pelas coisas que ele me ensinou. E esse Juan de Ramos foi demais, cara. Porque eu fiquei muito tempo na Espanha, né, Mauro? E esse cara, de todos que eu trabalhei lá na Espanha, esse foi o melhor. Caramba. Impressionante. Parceiro, amigo, companheiro, bom treinador. Bom de diálogo, né? Que é legal. Bom de resenha. Né? Que é fundamental, cara. Tem que ter resenha. Bom de resenha. Então, esse na Espanha foi o melhor. Agora vem cá, e dos adversários que você teve pela frente, cara, você viveu, pegou aí coisas maravilhosas. Quem foi o melhor Zidane que você viu pela frente? O melhor Zidane? Não tem melhor Zidane. É o Zidane. Não tem melhor Zidane. Eu vi o Zidane fazer É o Zidane, quer dizer, o melhor adversário que você teve foi o Zidane. Pelo amor de Deus. E a humildade dele. Além disso, né?
e a humildade dele. Isso... Eles são pernudos do futebol brasileiro, né? Porque a gente se encontra depois dos jogos. E eu estava no Betis, eu ia muito para Madrid por causa do Roberto Carlos, do Ronaldo, enfim. Para conversar, tomar chá. E muitas das vezes, final de tarde a gente tomava um chá. E muitas das vezes eu encontrava com o Figo, encontrava com o Raul, que é uma perna danada. O Raul é, né? Encontrava com o Zidane, uma humildade, com o Beckham, outro cara simples. Que legal, né, o Beckham, o pessoal falando. E aí você fala, caraca, velho, os moleques de 20 anos, a perna e ver o Zidane e o que jogava, né? O que jogava demais, o Zidane jogava demais, assim, parecia que ele estava jogando, parecia que ele era lento, estava em câmera lenta. Você coloca um terno no Zidane e ele joga fraco e cartola. Vem cá, eu tenho uma tese, perguntei muito pro Mauro Silva, outros que pegaram, Roberto Carlos. Primeiro, eu acho que o termo matar a bola, no caso do Zidane, é feio porque ele não mata a bola, né? Ele domina, né? Daquele jogo até em 2004, o Brasil e França, o jogo do centenário da FIFA, que ele mata uma bola assim, ele pula 3 metros e mata a bola no peito e cai com ela. Eu tenho a tese de que não fazia barulho a bola quando batia no peito do Zidane. Você que estava ali perto, jogou várias vezes no... Não, por aí, né? E outra, o Betis jogou uma vez em Real Madrid e Betis, lá no Bernabéu, viraram uma bola para ele, e eu estava muito próximo dele, e o treinador na época era o Fernando Fernandes, se eu não me engano, e ele disse pro Canhas, que era o nosso volante, Canhas e Merino, eram os dois volantes da minha equipe, disse pro Canhas, primeiro o bote tem que ser o seu, depois vem o Merino. E o Merino na cobertura. Vem na cobertura. Aí viraram uma bola para ele, essa bola que vira da ponta direita para a ponta esquerda. E aí a bola veio, tal. E eu achei que o Zidane ia dominar ela com o pé direito, né? Normal, como todo mundo domina a bola. E aí vem o Canhas desse lado de cá, e ele finge que vai dominar a bola assim, e domina ela de letra. Ele leva o pé e traz ela aqui. De letra. De letra. Aí de letra já saindo para o jogo, isso consequentemente matou o cara que veio fazer a pressão. Mas nem videogame você faz isso. Eu estava no campo e falei, como é que ele fez aquilo? Você não pegou o autógrafo dele? Eu tentei repetir no treino. Eu não conseguia na primeira, conseguia na segunda, enfim. Mas numa pressão de jogo, bola rolando. Num jogo, você dominar daquela forma é talento. É um barato que o próprio Roberto, né? O Roberto Carlos falava que às vezes em treinamento até porque mais jogando muito interessante, né? Inverte de um lado para o outro e ele ficava brigando. E o Roberto tem um baita domínio também. Ficava pro Zidane e tal. Ele mandava... Aí o Roberto, às vezes, de sacanagem, dava aquelas pancadas do Roberto Carlos. Às vezes o Zidane fazia assim, fazia aquele lá. Era demais, ele tinha né? um domínio também que ele levantava a perna, né? Estava a bola lá no alto. Descia com ela. O Valdívia fazia muito bem isso. Hoje não está fazendo mais, não sei porquê. É difícil, mas fazia muito bem isso no Palmeiras em 2008. E o Zidane, acho que, assim, de jogador europeu, acho que o Zidane, acho que foi o melhor, assim, que eu Agora, você pegou exatamente... Aliás, você não chegou a enfrentar o Messi, né? Cheguei. Você chegou ainda, antes de ir pro Bordeaux, você pegou. Cheguei a enfrentar o Messi. E aí? E aí que é terrível. Quer dizer, claro, o Messi ainda não era o Messi, embora já fosse o Messi, evidentemente, mas não era o Lionel Messi. Em Sevilha, em Barcelona, era aquela coisa de vamos tentar marcar o Messi. Então era impossível. Uma vez a gente foi jogar em Barcelona, o treinador falou assim, ó, os caras têm 2 jogadas. Uma de lateral, que o Puyol dá raspadinha no primeiro pau e aí entra os atacantes para fazer o gol. E tem o Messi que, né, fica lá na frente, solta a bola. Enfim. Então a gente tem que neutralizar essa jogada, tentar neutralizar essa jogada. A gente tomou o gol como? Do Messi, jogada individual. E o lado do Boa. Quer dizer, treinou. Passamos a semana inteira treinamos, tomamos 2 gols igual, os 2 gols, da mesma forma. Lateral, caixa. E bola pro Messi. Fomos pro descanso, no intervalo, o treinador falou, ó, fecha a casinha, porque senão a gente vamos sair daqui com 5, 6. Foi o que foi. Fechamos a casinha e saímos lá de 3-0. Denilson, daqueles que você viu de perto, daqueles com quem você jogou contra, toda a carreira em progressão é difícil saber onde é que vai, mas dá para imaginar do Messi. Ao final da carreira, o Messi vai chegar em que nível na história do futebol mundial para você? Cara, hoje, o futebol do jeito que está hoje, aquela questão da técnica está em segundo plano, as comparações é impossível você comparar, porque eu acho que o Pelé, não sou da época. De outro planeta, mas enfim. Pelé, mas enfim, é um cara que fez a diferença. Maradona fez a diferença, mas o Messi, da minha geração, né? Quando eu tiver, por exemplo, 50 anos, eu vou lembrar
da minha época, o Messi, eu vou falar do Messi. O Messi, tipo, da mesma forma que falam do Pelé e Maradona hoje, eu acho que daqui a 30, 40 anos a gente vai estar falando do Messi. E esperamos não falar muito do Messi para 2014. É uma motivação para ele, hein? E um problemaço para nós e para o mundo inteiro. É uma motivação jogar no Brasil. Porque teoricamente é a mundo, Copa do auge dele. Né? Porque passando 2014, 2018, ele já vai estar o momento uma dele. Descendente, embora descendente de nota 10 para 9,8. É o momento dele. E ele realmente faz a diferença. Acho o Neymar, por exemplo, muito mais completo. O Neymar, por exemplo, joga com a perna esquerda que o Messi joga com a direita. Quando a gente falou completo, algumas pessoas dão risada porque falam, o Messi por exemplo, é melhor, o Messi não sei o quê. É uma questão do Pelé, por exemplo. O Pelé fazia tudo bem e tal, mas algumas coisas, por exemplo, a canhota do Maradona era melhor do que a do Pelé, mas o Pelé chutava de direita e de esquerda, quer dizer... Então, quando eu falo completo, eu falo nesse sentido, né? Tecnicamente, o Neymar é muito mais completo do que o Messi. E no seu pai tirar um 10, no seu caso um 11. Tá. Como era o nome do seu time no Vietnã? Haiphong. Não, era muito maior o nome. Haiphong. Mas não tinha mais umas coisas a mais antes? É impossível lá, velho. Haiphong. FC Haiphong. Tá. Haiphong. Haiphong. Era o nome do time cruel. Cruel. Sinistro. Sinistro? Melhor nem falar, né? Gol lá, viu, filho? Um gol no Vietnã, pô, se não fizesse um gol no Vietnã, também não faz nunca gol. De falta, fiz um golaço. Gol de falta? Olha o nível do futebol do Vietnã, cara. Por isso teve a guerra no Vietnã. Foi fera. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, Não, foi legal, pô. Foi uma baita experiência de vida, né? Não, assim, eu tava mal, eu já tava, assim, desmotivado, minha lesão arrebentou comigo. A única coisa que eu não queria era parar por lesão, mas aí, enfim, aconteceu e aí eu percebi que não conseguiria render mais. Se eu fosse um jogador de meio de campo, por exemplo, no estilo Ganso, tal, Rivaldo, com certeza eu estaria jogando, mas o meu estilo de jogo era de dribles, enfim, isso prejudicou muito mais. E aí surgiu de ir para o Vietnã, falei, vamos embora. Era uma baita grana, como diz o Neto, muito dinheiro por 3 meses. Falei, vou. Expliquei a situação, o estado que eu estava, só que chegou lá e eles viram que eu estava bem, estava em forma, né? Só que eu estava com um problema no joelho sério e que eu tinha mais um tempo para recuperar, fortalecer um pouco mais e tal. E aí não tinha academia, fisioterapeuta, enfim, o necessário para que eu pudesse fazer o finalzinho da minha recuperação. Falei que eu queria voltar, que eu devolveria o dinheiro. Falei, eu quero voltar, porque não dá. Eu expliquei a situação para eles. Coisa de 20 dias por aí, assim, fiquei lá. E eles tentando de todas as formas buscar soluções para resolver o meu problema, mas eles não conseguiram, porque a estrutura não dava isso, né? O suporte que eles não tinha como. Eles me colocaram num condomínio que era o melhor. Trataram super bem, isso eu não posso negar. E eu acho que pela minha sinceridade, Mauro, com o presidente, ele virou para mim e falou assim, me devolve só a metade. Oh, que legal, cara. Eu falei, não, me devolve só a metade, você foi sincero comigo. Só te peço uma coisa. Jogue o final de semana. Né? Porque a galera quer ver você em campo. Aí eu falei, beleza, vou jogar, no dia seguinte pegar o avião e vou embora. Ele, não, tudo bem. E aí eu joguei, o time tinha 3 jogos sem vencer. Aí eu joguei mal, vergonhoso, Mauro. Eu não gosto de ver. Tem algumas imagens que eu não vejo. Vergonhoso, sabe? Assim, muito mal, mancando muito, puxando muito a perna. Eu joguei com o meião para cima do meu joelho, porque eu fiz uma proteção. Nossa. As pessoas não perceberem e tal, mas impossível. Teve uma hora que eu fui dominar a bola e eu caí sozinho. Antes da bola chegar, quando eu levantei o pé e a perna de apoio, que era um problema, fraca, eu caí. Sozinho. Foi vergonhoso, enfim. Consegui dar passe para gol. Fiz um gol de falta e aí para deixar o presidente... E desse jeito? Desse jeito. Então o presidente falou assim, pô, você tá bem. E não queria deixar eu ir embora. Eu falei, não, presidente, eu não tenho como, enfim, eu tenho que ir embora. Aí vim embora e aí foi essa bola de neve aí. Aí fiquei praticamente 6 meses, 7 meses sem fazer nada. Veio o convite da Bandeirantes. E continua não fazendo nada, mas não fazendo nada há muito bem como comentarista e como um baita apresentador. Que, aliás, eu o único cara que eu conheci no futebol, ainda antes de parar, eu falei, eu quero ser apresentador de televisão. Não era nem só comentarista, apresentador e é fera. E essa pessoa que todo mundo gosta, pelo respeito do Luciano, inclusive, evidentemente, as mulheres. Mas ele agora é um homem sério. Mais sério que homem, mas esse é parceiraço. Valeu, Denilson. Obrigado, cara. Eu que agradeço, tá louco. Uma satisfação. Eu sempre aprendo muito com você.
é uma referência, né? Pelo que eu tô fazendo agora, é uma referência. Não é puxando o saco, não. Sim, cara. Mas é uma referência. É parceirão mesmo, porque na hora do vamos ver, o Denilson tá sempre por aqui, tá sempre com a gente. Bom, a gente volta em breve com mais o Resenha. Até lá!